Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vai começar o Brasileirão, como é bom o Brasileirão, né? E eu vou fazer a minha projeção com os candidatos ao título, com surpresas que podem aparecer, com possíveis rebaixados, com alguns destaques, tudo isso nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Já se inscreveu no canal? Tô aguardando a sua inscrição. Brigadão para todo mundo que está se inscrevendo. E não perca, depois da rodada tem live aqui no canal com muitas novidades para você. Ó, eu separei, eu até fiz uma lista, até anotei aqui, para colocar em prateleiras diferentes algumas equipes. É um Brasileirão que, na minha opinião, vai ser menos competitivo do que no ano passado. A gente teve no ano passado, pode ser obviamente uma projeção inicial, e como é um campeonato muito longo, a gente está em abril começando, ele vai terminar lá em dezembro, então obviamente muita coisa acontece. Tem as janelas da metade do ano que modificam bastante, tem as outras competições que dividem o foco da galera, né, especialmente daqueles candidatos. Ano passado a gente teve uma grande surpresa, que foi o Botafogo atropelando todo mundo no primeiro turno e não teve fôlego no segundo, até pelo ingrediente Palmeiras, que cai prematuramente de novo da Copa do Brasil e da Libertadores e aí foca no Brasileirão e atropela todo mundo. Tivemos no ano passado um Bragantino muito fortalecido que disputou o título, gente. O Bragantino disputou o título, mas perdeu muita gente. Especialmente o Léo Ortiz agora, que era uma referência, uma liderança. Então, não acho que o Bragantino consiga manter o mesmo nível do ano passado. Pode ser que com alguns reforços e tudo mais siga o trabalho, mas do jeito que foi ano passado, não acho. Aí eu já tiro dois da disputa, né? Botafogo e o Bragantino. Tiro da disputa no seguinte sentido, de que o ano passado ficou evidente que eles disputaram o título. Eu não consigo colocá-los nesse ano. Pode ser que o Botafogo surpreenda de novo, até porque eles estão mordidos, né? Pela forma como aconteceu, fizeram investimentos, né? O Luiz Henrique é a maior contratação da janela, quase 90 milhões de reais os caras pagaram, mesmo tendo perdido aí Adrielson, Lucas Perry, entre outros jogadores. Eu acho que ainda tem um elenco interessante. Mas novo treinador, né? O Arthur Jorge chegou agora, então vai depender de muita coisa. O Bragantino, como eu disse, tem um trabalho legal, consolidado, mas para disputar título não vejo. O Grêmio foi o vice-campeão, mas tinha um fator fora da curva, que eu até falava isso antes do campeonato e muita gente não deu bola. O Suárez, ele carregou esse vice-campeonato, né? O Renato tem os seus méritos lá de mudar esquema tático, o Grêmio vazou muito defensivamente e não conseguiu ganhar o título por muito pouco, 2 pontinhos. Então, o Suárez, bom, foi o líder de participação em gols do campeonato, do futebol brasileiro na temporada, então não dá para dizer que, né, o Grêmio não contou com a força do Suárez, que não está esse ano. O Diego Costa está bem? Tá. Eu tenho uma boa expectativa com ele, tenho mesmo. Acho que o Diego pode fazer tantos gols quanto o Luizito. O Luizito fez 29. Eu acho que o Diego... mas chegou bem no Gauchão. O Luizito também, só tinha um Gauchão para disputar até agora, tá, gente? E 2 jogos da Libertadores, que ele jogou um e não conseguiu fazer gol, porque o Grêmio foi mal também contra o Huachipato. Tem um indicativo aí de que o Grêmio não vai longe na Libertadores, mesmo se consiga uma classificação hercúlea na primeira fase e chega até as oitavas, o que eu já não acredito mais pelas primeiras derrotas aí em 2 jogos. Mas acho que o Grêmio não vai longe. Copa do Brasil, o Grêmio sempre chega, né? Sempre é um time que performa bem. Mas, assim, acho que o Brasileirão vai ter um foco um pouquinho maior do Grêmio. Resta saber se vai ter elenco. E aí eu acho que tem uma janela do meio do ano, que pode corrigir algumas coisas, mas aí eu acho que o Grêmio esbarra nessa questão com outras equipes. A gente tem um Fluminense, que ano passado tem um bom elenco, tem um ótimo elenco, mas ano passado, obviamente, focou na Libertadores e deu certo, foi o campeão da América, que esse ano pode incomodar um pouquinho também, o São Paulo, que ano passado focou na Copa do Brasil e relaxou depois do título, né? E aí, como o título foi ali em setembro, outubro, aí largou um pouquinho, ficou até meio a perigo ali na reta final. E esse ano a gente não sabe, o São Paulo hoje está muito instável, mas o ano é muito longo, né, gente? O elenco do São Paulo também é bom e precisa recuperar esses jogadores lesionados, né? Mas para ganhar o título, não sei. E ano passado não disputou o título por conta da Copa do Brasil. Então já tirei alguns da disputa aí, tá? E aí a gente tem, obviamente, o trio de, mais uma vez, candidatos ao título,
Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Só que é o que eu ia dizer, né, sobre não estar tão competitivo esse ano. Esse ano eu vejo uma distância maior desses três para os demais. Ano passado essa distância não aconteceu, porque aí a gente teve o fator Botafogo, tivemos o Grêmio surpreendendo, tivemos o Bragantino surpreendendo mais ainda, a distância era menor. O Flamengo vivia talvez o pior ano desde 2019, né, desde que construiu esse Super Flamengo com um elenco milionário. O ano passado foi o pior ano. Vitor Pereira, Sampaoli, cara, terrível. Não ganhou nada e foi péssimo até chegar o Tite na reta final. E aí o Flamengo deu aquele sprintzão ali, brigar pelo G4, era a ideia, né? E quase beliscou o título. Esse ano, ele é o favoritaço aço a ganhar o título. Mas assim, muito favorito. Palmeiras é sempre favorito, mas o Flamengo esse ano é muito favorito. Porque aí você junta um elenco bom, com reforços que chegaram, muito bons, De La Cruz, Léo Ortiz, Matias Vinha, aí já tinha, né, Cebolinha, Luiz Araújo, Bruno Henrique é banco hoje, gente. O Pedro jogando uma enormidade, você já tem o Arrascaeta. Cara, assim, é um puta de um elenco e um baita de um treinador. Olha o que o Tite fez até agora na temporada. É muito pouco, é só o Carioca, a Libertadores está começando, mas, cara, você vê o Flamengo jogar, você vê, cara, eles vão para cima. Então, o Flamengo é favoritaço. O Palmeiras é um time que embaçado demais. Você não pode desprezar ele nunca. Eu acho que o foco do Palmeiras vai ser um pouco a Libertadores, até onde ela permitir que o Palmeiras vá. E aí o brasileiro não é que fique em segundo plano, mas é possível que o Palmeiras perca alguns pontos. E aí depois entenda o que consegue fazer lá, se cair da Libertadores ou não. Ou se ganhar de novo a Libertadores, chegar na final e tudo mais, e Copa do Brasil, o Palmeiras vai disputar tudo. Então vai depender de como o Abel vai gerir fisicamente esse elenco, que é um elenco interessante, mas ele não é tão vasto em termos de opções quanto o Flamengo. É um elenco bom, potencializado pelo técnico, pelo trabalho longevo, por tudo que é feito lá, mas não tem as opções que o Flamengo tem. Mas aí tem o Dudu para recuperar, tem de novo uma janela no meio do ano, enfim. E o Atlético Mineiro, cara, está em franca ascensão com o Gabriel Milito. O Gabriel Milito, ele chegou bem, ajeitou o time, ganhou o Campeonato Mineiro, o Scarpa tá voltando a jogar bola e tem alguns jogadores fora da curva, né? Paulinho, Hulk, que jogaram muita bola no segundo semestre do ano passado, falei já do Scarpa. Então, assim, é um time muito bem ajustado, que está crescendo, tem ótimos valores e que vai chegar. É praticamente uma tendência. Só que esses três, eles estão alguns degraus distantes do resto. E aí eu coloco numa segunda prateleira, essas equipes aqui, ó. Coloquei o meu Grêmio, porque acho que a gente pode surpreender, não para ganhar o título, tá? Tô falando dessa segunda prateleira, que é disputa por G4, tá? G4, G6, aí eu acho que o Grêmio encaixa, pelo Diego Costa, pelo Pavon, pelo Soteldo, pelo Cristaldo jogando bem, pelo Vila Sante, que é um monstro. O Grêmio, obviamente, vai ter que ir atrás de zagueiro, talvez até de goleiro, mas eu acho que a estrutura de time é boa e o Renato Gaúcho sempre chega. Ele tem 8 campeonatos brasileiros com o Grêmio, ele classificou o time nas 8. Então, estou colocando o Grêmio aqui como um postulante a G4, G6. Se for mais que isso, é lucro e tomara que seja, né? O Inter, eu estou colocando o Inter porque não estou, digamos assim, me apegando na fase atual do Inter. O Inter vai trocar de técnico ali na frente. O Eduardo Cudê não vai aguentar essa pressão. Provavelmente não comece bem o brasileiro. O Eduardo Cudê é meio instável, daqui a pouco ele vai pedir para ir embora. Ou ele ajeita o time, porque o elenco é bom. O elenco é muito bom. O Inter contratou, o Inter gastou. Então existe uma lógica nisso. É muito difícil você gastar o que o Inter gastou e você não performar. Então, o cara tem que ser muito incompetente. O Grêmio de 2021 que cai foi muita incompetência. Porque tinha um elenco com Rafinha, Douglas Costa, Jeromel. Era um puta time. E caiu. Mas caiu por várias circunstâncias. Não consigo acreditar que o Inter vai brigar na parte de baixo com o elenco que montou. E acho que vai trocar o comando técnico e vai crescer. Por isso eu coloco ele nessa prateleira também. Como o São Paulo. São Paulo não vai viver essa instabilidade o tempo inteiro. Não sei se vai trocar de técnico, mas o trabalho vai melhorar em algum momento. E esses caras vão se recuperar de lesão. E o elenco é bom também. Fluminense, mesma coisa. É um time que, dependendo de como ele for nas outras competições, no brasileiro, ele tem um elenco que, cara, ele pode mesclar. Hoje ele tem Douglas Costa e Renato Augusto, por exemplo, como reservas. Paulo Henrique Ganso. Cara, então assim, o elenco do Fluminense também é muito, muito, muito interessante.
E o Corinthians. Estou colocando o Corinthians nessa prateleira para disputar G4 e G6. Se for mais do que isso, beleza. Menos eu acho que é difícil, porque o trabalho está bom, a regularidade deve ser mantida, o elenco é bom, mas precisa melhorar, e a janela do meio do ano deve trazer algumas carências estabelecidas. Então eu estou confiante que o Corinthians possa fazer um campeonato, mas muito melhor que no ano passado, pelo trabalho do técnico, pelo elenco que tem, por alguns bons valores que o time contratou, Pedro Raul, Yuri Alberto, o próprio Rodrigo Garro, o Igor Coronado. Eu acho que é um elenco bem interessante. E se o Corinthians conseguir ser forte na sua arena, como ano passado não foi, aí a história pode ser diferente. Tem uma outra prateleira que é de postulantes ao G6, mas a tendência é que fique um pouquinho ali fora e tal, que são Bragantino, aí eu já não boto o G6, mas Sul-Americana, aí pode ser sétimo, pode ser sexto, pode ser sétimo, oitavo, nono, décimo, nessa região aí, né? E pode ser G6, tá? Pode ser que um desses aqui belisque um G6. O Bragantino, o Botafogo, acho que pode brigar por G6, o Atlético Paranaense. Então, esses aqui, embora ótimos times, eu não vejo candidatos ao título. G4 eu acho difícil, pela concorrência que eu citei aí de todos esses times. Então, o G6 eu acho que eles têm condições de entrar. Bahia, pelo investimento que foi feito, está instável agora também, mas o elenco é bom também. Eu acho que pode não pegar G6, mas brigar pelo G6 em algum momento. E o Fortaleza, eu acho que esse time também está na mesma teoria aí. Aí tem uma outra prateleira que já são clubes ameaçados, são times ameaçados, que correm risco, mas eu acho que escapam, tá? Vasco, Cruzeiro e Cuiabá. Acho que são times que, dependendo do andar da carruagem, podem se sentir ameaçados. Podem ter algum tipo de risco, se não cuidarem. Mas a tendência é que briguem ali por aquele limbo ali, né? 15º, 14º, 13º. E aí vem a prateleira dos possíveis ou potenciais rebaixados. E aqui, de novo, gente, para essas torcidas aqui não é torcida, tá? Eu não estou torcendo para que esses times caem. Muito pelo contrário, tenho carinho, olha, por todos eles aqui. Por todos eles. Dois aqui bem mais carinho. E, pô, grandes torcidas, grandes equipes, maravilhosos aqui. Cara, não é torcida. É só uma análise. Até por terem subido recentemente, né? O Criciúma, pelo investimento, por ser aquele time mais gangorra, né? Ou ioiô, como eles chamam, né? Que sobe e desce. O Juventude, lamentavelmente, infelizmente, tomara que permaneça. Mas e até acho que investiu bem, fez um bom final de campeonato. O Roger Machado, que eu tenho muita admiração, fez um ótimo trabalho no Gaúcho e tomara que, cara, escape longe, mas eu acho que é um potencial, se não cuidar. O Vitória da Bahia, que até na rivalidade com o Bahia até investiu mais do que, né, a gente imaginava, né, e pegou alguns jogadores bem rodados, experientes, Luiz Adriano, o Luan do São Paulo, o Luan do Grêmio, essa galera aí que está no Vitória. E o Atlético Goianiense, que é um time que tem uma estrutura muito boa, que está tentando se estabelecer na Série A para não cair mais, que tem hoje o Jair Ventura, que faz um trabalho primoroso, mas brilhante, mas tem aquele limite, né? Aquele limite de elenco e também pela concorrência que vai ser a Série A. Mas é só palpite, tá, gente? Vamos aguardar o que acontece. É só uma projeção de níveis que a gente vai ter desse campeonato. Você concorda? Você discorda? Você acha quem vai levar esse título? Eu acho que o Flamengo reúne as maiores condições para ser campeão. E aí o resto vai se degladiar para tentar tirar esse título aí do Fla. Pelo menos é uma análise inicial, primordial. Você concorda, não concorda? Comenta aqui. Inscreva-se no canal e depois da rodada tem uma live muito especial aguardando você. Até a próxima. Tchau!